Salve progressistas, eu sou o Clayson. Olha só, começaram a surgir umas postagens de 2 dias para cá a respeito do presidente da Ucrânia, o Zelensky. E essas postagens, elas mostram momentos em que o Zelensky ainda era um ator, um humorista lá na Ucrânia. Inclusive a Fórum fez essa reportagem aqui. Saiba quem é o presidente Volodymyr Zelensky, o Danilo Gentili da Ucrânia. Inclusive eu havia falado aqui em um vídeo anterior que ele se assemelhava ao Danilo Gentili e tudo mais. Parece que isso ficou meio que uma questão já meio que tarimbar. Não, ele é mesmo e tal, apesar de haver muitas diferenças. Antes de ser eleito com inacreditáveis 73% dos votos, era um comediante com um estilo bem parecido ao colega brasileiro. E aí tem essa foto, que é um frame de um filme do Zelensky. O que está acontecendo? Aí eles falam a respeito dessa questão da votação. Na verdade, a gente tem que levar em consideração que a eleição do Zelensky não tem absolutamente nenhuma questão que possa colocar em xeque, no sentido de ser uma eleição, vamos dizer assim, fraudada ou qualquer coisa assim. Mas existe uma questão que eu queria abordar contigo, e é algo importante, porque a gente sabe que a Rússia, ela é uma das maiores especialistas no mundo em cyberataques. Não só a Rússia, né, mas a Rússia principalmente. O Brasil, em um dado momento, também passou a ser, ocupou essa posição, né, com cyberataques, o Israel, o próprio Estados Unidos, mas a Rússia realmente se especializa nisso, porque você sabe, né, o próprio presidente Putin, ele é um ex-espião da KGB. Então, o que ocorre na prática? O que está acontecendo agora é que o que nós estamos percebendo é que uma série de postagens do Zelensky tentam colocar em descrédito a figura dele como presidente da Ucrânia. De fato, e esse é um fato, eleger uma pessoa que não tem nenhuma tradição política, que não tem nenhuma ligação direta com as questões políticas do país, um país que a gente sabe tem uma série de problemas, essas regiões separatistas já existiam quando ele foi eleito. Então tem uma série de questões para a gente analisar, dentre elas o fato de que sim, há grupos neonazistas na Ucrânia, tem uma ligação muito forte com o próprio Hitler. Eles vendem bonecos do Hitler lá, decoram escadarias com a suástica. Então tem uma série de questões que a gente precisa colocar aqui que são importantes. Existe esse pendor extremista na Ucrânia. O grupo do Zelensky tem sim muitos supremacistas brancos, neonazistas, neofascistas. Eles têm um certo amor, vamos dizer assim, pelo extremismo. Agora, tem uma questão importante. O Zelensky, especificamente, ele é um judeu. E a gente não pode atribuir a ele tudo aquilo que ocorre em determinados grupos radicalizados da Ucrânia. Mais importante ainda, o Zelensky, mesmo sendo claramente um comediante de direita, sempre colocando em evidência, tirando muito sarro das esquerdas, sempre colocando algumas questões lamentáveis sobre uma coisa aqui e ali, pelo menos agora o Zelensky ele está sim se comportando como um cidadão ucraniano que luta pelo seu povo. E é muitas vezes impressionante de ver a fibra, a garra e a determinação, porque esse sujeito, se for encontrado por soldados russos, muito provavelmente ele será morto. Essa é a verdade. A Rússia não vai querer prender o Zelensky e atribuir a ele um trabalho de mártir, assim, inflamando ainda mais o povo, de ver lá o seu presidente preso e tudo mais. Então, acabar, né, com isso de uma vez por todas, matando, é algo que a gente pode esperar da Rússia. Então, o que está acontecendo agora? E isso é muito importante. A gente tem percebido que esses cyberataques, que inclusive funcionam dentro da própria Ucrânia, impedindo que muitos possam ter acesso à internet, eles destroem alguns locais que são estratégicos também, ligado à energia, à internet também, como eu disse. A gente está percebendo que agora esses ataques estão se expandindo para tentar diminuir até a autoridade do presidente da Ucrânia, para com isso fazer valer esses ataques. O presidente da Ucrânia, assim como a embaixadora da Ucrânia na ONU, eles estão denunciando
esses ataques absurdos, né? São ataques absurdos, feitos inclusive em creches, em escolas infantis. Eles estão matando pessoas assim demais e provocando esse problema terrível que a gente está vendo ali com relação à fragilidade dos cidadãos que tem que sair dali, né? Estamos com muitos problemas ocasionados pela guerra e pela invasão à Ucrânia. O mais importante para a gente entender é que não dá para defender essa guerra, não dá para defender a Rússia. Então, até o momento em que a Rússia estava sendo atacada e até o momento em que os mísseis estavam apontados para a Rússia, a gente até poderia dar alguma legitimidade para o Putin não gostar nada disso. Mas em nenhum momento a Ucrânia atacou a Rússia. Então a Ucrânia é um país atacado, então a gente não pode defender isso e tome muito cuidado para não entrarem nessas narrativas aí de cyberataques da Rússia. Isso é um alerta para o vídeo de hoje, prestem bem atenção porque já estamos vendo esse contra-ataque aí da Rússia para tentar diminuir o Zelensky. Já deu like no vídeo? Seu like é importante, não vai esquecer, hein? A gente tem sempre que lembrar aqui para você dar o like, para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para você ajudar o nosso trabalho. Aconteceu uma coisa muito curiosa com a Jovem Pan. A Jovem Pan, ela começou a colocar imagens de um videogame e eles começaram a comentar essas imagens de videogame como se fossem bombardeios em Kiev. Assim, é um jornalismo que a gente lamenta em muitos aspectos, porque são aqueles, a maioria deles, né, quase a totalidade dos comentaristas jornalísticos da Jovem Pan são todos bolsominions, defendem Bolsonaro sob qualquer aspecto, tem essa visão partidária, né, colocam essas palavras contra o PT, contra Lula, sempre numa situação desonesta, criando narrativas, mas agora a vergonha é muito grande, né? O ex-ministro incendiário do meio ambiente estava comentando esse trecho de um jogo de videogame. É um jornalismo mambembe. É uma coisa ridícula. Então a gente tem aí os frames, né, dessas imagens aí da Jovem Pan, puxa vida, comentando um ataque, sabe, de videogame. Então é uma coisa vergonhosa. Lamentavelmente essa é a Jovem Pan, né? Nós temos uma outra questão também aqui que eu queria trazer, que é um problema sério que a gente está vendo com relação à embaixada do Brasil na Ucrânia. Hoje nós tivemos uma série de denúncias, né? Antes do ataque russo, a embaixada em Kiev ignorou apelos de brasileiros. A embaixada brasileira na capital da Ucrânia não respondeu cidadãos que questionaram nas redes sociais sobre plano de evacuação antes de ocorrer invasão russa. E o que a gente está vendo é um desastre diplomático, coisa que não era tão comum em governos anteriores. Então, o que está acontecendo? O Bolsonaro ontem fez uma live, apresentou lá um número de telefone para os moradores da Ucrânia ligarem, mas não há uma garantia nenhuma de que eles vão ter condições de fazer essas ligações, e a embaixada simplesmente não atende. O desespero dos moradores, né, dos moradores da Ucrânia que são brasileiros. Olha, eles até fizeram aqui na reportagem uma comparação, né, contraste com governos de outros países. Ao menos 36 países pediram para que seus cidadãos deixassem o território ucraniano antes do dia 19 de fevereiro, diante da escalada das tensões que o país vizinho e do previsto confronto armado. Agora, gente, o Brasil está abandonando o seu povo. É uma vergonha que não tem tamanho. A gente viu uma série aí de jogadores, de atletas que estão lá, com seus familiares, falando, gente, precisamos de uma ajuda, precisamos sair daqui. As saídas estão todas fechadas. A gente viu aí aquela cena daquele carro, né, daquele carro passando e o blindado passando por cima do carro. São cenas que a gente não coloca aqui porque o YouTube não permite, mas alguma coisa tem que ser feita. Porque aqui no Brasil acontece algo estranho, tudo vira piada. Assim como essa da Jovem Pan virou piada, né? Os caras colocaram lá uma imagem de um jogo de videogame, o River Raid, né?
e virou piada, mas tudo bem. Aqui nós estamos falando de uma coisa assim ridícula da Jovem Pan. Agora, num caso como esse, que é sério, que é grave, não pode virar piada, não. Nós precisamos cobrar do governo brasileiro para que deem condições da saída dos brasileiros da Ucrânia, que já estão entrando numa situação de caos e desespero total, porque hoje, agora, enquanto você assiste esse vídeo, provavelmente a gente pode estar presenciando ataques lá em Kiev ou em outros lugares da Ucrânia. Então fica aqui esse alerta. E uma última questão que eu queria abordar com você é sobre o diretor da Polícia Federal. Gente, mais um diretor da Polícia Federal demitido por Bolsonaro. Mais um. E na reportagem, né, olha só, o delegado da Polícia Federal já foi alvo de queixas do presidente Bolsonaro por sua proximidade com ministros do Supremo Tribunal. Maiorino se aproximou dos magistrados em 2019, quando foi secretário de Segurança do STF, na gestão do então presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli. Mais de uma vez, quando ocupava o posto de chefe da Polícia Federal, Maiorino foi questionado sobre sua proximidade com o STF, já que Bolsonaro acumula embates com o tribunal. Agora, eu quero dizer para você uma coisa importantíssima: não é crime. Muito pelo contrário, existe uma série de demandas que vão para a Polícia Federal que passam pelo STF. É o STF que autoriza as demandas, as investigações. Então, essa proximidade ela é altamente republicana. Não tem nenhum crime isso. A questão é que o Bolsonaro se preocupa com isso porque ele quer manter essa fricção, ele quer manter essa situação assim completamente injustificável de embate com o STF. E aí ele manda embora mais um diretor. São dezenas, gente. É mais um que é demitido. E aí quem é o novo diretor? Bom, novo diretor da Polícia Federal tem apoio da bancada da bala. É ou não é uma piada? Tá aqui, ó. Aí eles explicam quem é Márcio Nunes. Sabe, eu não sei até quando que a gente vai permitir isso, né? Eu não sei, parece que eles escolhem a dedo, não pela competência, mas com uma possível, que nem é o caso aqui, a gente não tem uma confirmação disso, mas com uma possível ligação puramente ideológica. Que interesse a gente tem que um diretor da Polícia Federal esteja próximo à bancada da bala? Me responda isso. Você pode até colocar um comentário aqui. Qual o interesse que o Brasil tem do ponto de vista institucional que um presidente, que um diretor da Polícia Federal tenha ligação com uma bancada ideológica completamente complicada, né, lamentável, do Congresso Nacional? Nesse trecho aqui da reportagem, ele também passou, no caso, né, o novo diretor, ele também passou a atuar como interlocutor do presidente junto à bancada da Segurança Pública, também chamada de bancada da bala. O delegado cuidava, inclusive, de intermediar cafés da manhã entre o presidente e a bancada, para que o chefe do executivo ouvisse a demanda dos parlamentares. Por essa função, era costumeiramente elogiado pelos parlamentares da bancada, que constituem uma importante base de apoio do presidente. Eu pergunto para você, é isso então? A gente vai começar a colocar em cargos estratégicos somente aqueles que têm uma ligação com o presidente, e aí a gente vai tirar de lá aqueles que têm competência, que têm qualidade? Eu não estou dizendo que esse que está aí não tenha. Mas, ao que parece, ele recebe um cargo de diretor da Polícia Federal exclusivamente por essas questões de promover café com a bancada da bala. Se fosse ainda uma bancada, né, que não tivesse tantos problemas ideológicos, ainda poderíamos, aceitar, mas, sinceramente, estamos aí colecionando mais um delegado da Polícia Federal demitido pelo Bolsonaro. O que você pensa a respeito disso? Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça do like, hein? Esse like é importante. Você que chega até o final do vídeo, eu peço para que você, por favor, nos ajude com o nosso Apoia-se. A gente está com o Apoia-se e a gente sorteia livros lá. E amanhã vai ser o último dia para você fazer a sua entrada no Apoia-se e aí participar de sorteio de livros nesse mês de fevereiro. Então, por favor, ajude no nosso Apoia-se. Você também pode, com qualquer valor, você pode nos ajudar pelo Pix.
qualquer valor, você pode pegar o celular agora aí, você pega o celular, coloca aí um valor pra gente que você possa nos ajudar, porque a gente depende disso, a gente depende da sua ajuda. Se você não pode nos ajudar, a gente pede lá, dê o like no vídeo, coloque o nosso vídeo aí no seu WhatsApp, do seu grupo, com amigos. Você também pode se inscrever no canal, o pessoal que chega no final do vídeo e ainda não se inscreveu, esse é o momento para você se inscrever no canal. E se você está inscrito, veja se você continua, né? E ative o sininho. Bom final de semana.